Eu quero mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona o amplificador diferencial na simulação. O que acontece aqui? Você percebe que eu coloquei aqui tudo baseado em 2N2222, resistor de carga de 1K, e aqui eu tenho o espelho de corrente, a fonte de corrente operando com 1K aqui. Se eu rodar aqui, você percebe que essa fonte de corrente está gerando mais ou menos 25 mA para as duas metades aqui, para cada bracinho do amplificador diferencial. Você percebe que a forma como ele está funcionando agora, olha aqui, ó, eu estou excitando apenas um lado, meio volt pico, ou seja, 1 volt pico a pico. Se eu simular isso aqui no transiente, mostrar para você, olha o que vai acontecer. Eu estou pegando a saída 1, se eu quiser pegar a saída 2, você percebe que elas estão em 180 graus. Você começa a perceber que não está amplificando. Não está amplificando nada. Eu estou entrando com uma senoide na entrada e está saindo um negócio saturado, com meio volt. Se eu vier aqui agora, em vez de meio volt de pico, colocar 1 mV, lembrando que 1 mV de pico, ou seja, 2 mV pico a pico, você sequer consegue colocar no gerador, porque é um sinal tão baixo que você não consegue visualizar, vira puro ruído. Então vamos rodar aqui. Olha aqui, agora já tem um sinal bonitinho. As duas saídas, Vout 1 e Vout 2, aqui ó, elas estão, como esperado, 180 graus. E eu estou com uma curva aí aproximadamente senoidal. Dá para ver que não está bem senoidal, né? Dá para ver que aqui em cima está mais... tem uma certa distorção aqui. Ou seja, ele ainda precisaria ter menos de 1 mV. Vou botar 0,1 mili aqui só para a gente ver. Aí, já começa a ficar mais bonitinho. Então o que você percebe no amplificador diferencial? O amplificador diferencial tem um ganho gigantesco. E esse ganho aqui, ele só funciona para sinais muito pequenininhos. Ou seja, você não espera que você vai colocar 20 mV aqui e ele vai funcionar direitinho. Vamos colocar 20 mV aqui, como a gente põe no laboratório, só para mostrar para vocês. Olha aí, já dá bobagem. Então o amplificador diferencial só funciona para situações nas quais você tenha sinais de amplitude muito pequena na entrada dele. O que acontece se eu colocar meio volt, 1 volt pico a pico? Isso é fácil você ver. Olha aqui o que vai acontecer. Você vai estar operando saturado. Você vai estar operando um transistor satura e o outro transistor opera em corte. Tá vendo? Provavelmente você colocou meio volt aqui, esse aqui está saturado. A partir do momento que esse aqui satura, toda a corrente circula desse lado e aqui, né, a gente acaba em corte. Dá para mostrar isso de outro jeito, quer ver? Eu vou tirar isso aqui, vou vir para cá e vou colocar uma fonte de sinal DC aqui, porque aí fica mais fácil de ver. Ctrl C, Ctrl V, eu vou colocar aqui em vez de 12 volts, vamos colocar aqui 0,5 volts para você ver. Vem para cá. E agora eu vou estar monitorando corrente. Vamos só corrente aqui para não ficar muito poluído. Olha aqui o que vai acontecer. Coloquei meio volt aqui na entrada, tirei o AC. Em vez de transiente, vamos vir no interativo. Olha o que acontece. 25 mA a fonte de corrente está mandando aqui. Todos os 25 mA estão passando aqui. Ó. O que significa? Quando você coloca um sinal de meio volt na entrada, meio volt é um sinal relativamente baixo, você é suficiente para saturar esse transistor e esse transistor aqui entra em corte. Então você percebe que meio volt já é o suficiente. Vamos ver se 0,2 também acontece isso. Já é suficiente para dar essa bobagem. Ou seja, o amplificador diferencial, ó, 0,2 volts, eu ainda estou saturado. Você está vendo qual é o drama? Então, isso fica claro aí. O amplificador diferencial, ele quer sinais muito pequenininhos na entrada dele. Sinais que são um pouquinho maior, você já acaba gerando saturação e corte. Para ele operar na região ativa, sinais muito pequenos. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos operar em modo comum. O que acontece se eu ponho esse negócio em modo comum?
Vou colocar aqui em vez de 0,5, vamos voltar aqui a 10 milivolts. Como é que eu faço o modo comum? É bem simples. Vai ficar meio bagunçado aqui, mas você vai entender. Eu venho aqui e ligo a mesma fonte nas duas perninhas. Vamos ver se eu consigo ligar aqui. Ligou? Isso aqui eu posso apagar. O que será que vai acontecer quando eu colocar o mesmo sinal nas duas perninhas? Saio do interativo, volto para o transiente. Ou seja, eu tenho um certo ganho em modo comum. Eu estou entrando com 20 milivolts e está saindo quanto aqui? Vamos ver. Está saindo 460, 500, 1 mili. Se eu não estou enganado, está dando 1 mili aqui, ó, do Y1 menos o Y2. Está dando 1 mili, ou seja, ele praticamente está matando o sinal, metade do sinal. Certo? Então, o modo comum aqui está sendo morto. Aliás, eu estou entrando com 10 milivolts de pico, ou seja, 20 milivolts na entrada e está saindo. Vamos vir aqui. Olha aqui. Pico a pico é Y2 menos Y1 é o DY, é 1 milivolt. Ou seja, mais ou menos aí estamos com 1/20 de ganho, entre aspas, né, uma perda, 1/20 de ganho no modo comum. Certo? Então essa que é a operação em modo comum. Se eu agora voltar ao modo diferencial, você vê, ó, já saturou, né? É um ganho até tá muito alto aqui, em vez de 10 mili botar 1 mili. Aí, voltando aqui, estamos como? Vamos botar aqui no azulzinho. Vamos visualizar aqui o mais pequenininho e o mais grandão. Quanto que é o DY? 255 mili. De novo, aqui nós vimos 125 mais ou menos por aí de ganho de tensão desse circuito. Certo? Então, eu estou pegando aqui o diferencial, o amplificador diferencial excitando só uma portinha. Se eu excito no modo comum, o sinal morre, ele atenua o sinal. E se eu excito em modo diferencial, eu tenho um ganho bem grande apenas para situações nas quais a amplitude do sinal de entrada é bem pequenininha. Então, a analogia que eu gosto de usar para o amplificador diferencial, do jeito que a gente acabou de ver aqui na simulação, é a gangorra. A gangorra de criança, se você lembra, quando a gangorra está no equilíbrio, a criança consegue equilibrar aqui, é muito difícil as duas crianças ficarem no mesmo ponto. Por quê? Qualquer movimento pequenininho que uma das crianças faça, esse vai para baixo e esse vai para cima. A mesma coisa acontece com o amplificador diferencial. Se trata de um equilíbrio muito instável. Por quê? Porque o ganho é muito alto. Então o amplificador diferencial, na realidade, como o ganho dele é muito alto, e também devido à situação de equilíbrio dela, acontece a mesma coisa. Se esse potencial aqui aumenta um pouquinho em relação a essa saída aqui aumenta bastante. E se essa saída aqui aumenta um pouquinho mais, aí acontece o limite máximo no qual esse satura e esse entra em corte. Que no caso, na analogia da balança, da gangorra, é a criança ficar aqui embaixo e a outra criança ficar aqui em cima. Então se trata de um equilíbrio muito instável, por quê? Devido à situação de equilíbrio, você vê que até a geometria é parecida, e devido ao fato de que você tenha um ganho relativamente alto. Qualquer sinalzinho a gente viu, que a gente estava falando aí de coisas de 10 milivolts, de 1 milivolt de sinal de entrada. Isso era já suficiente para você ter um ganho. Colocamos ali 20 milivolts e já aconteceu o que? Corte, saturação. Então essa é a analogia do amplificador diferencial. Agora, como é que a gente pode usar a matemática? Existe alguma fórmula matemática que explique isso? Existe. Então aqui eu desenhei VB1 e VB2 e aqui o potencial VE. O que nós sabemos? Qual é a equação
que a gente conhece de semicondutores que relaciona a corrente de emissor com a tensão de base. É essa aqui, ó. A corrente IE1, é minúsculo porque é AC, vai ser a corrente de saturação, que depende só do semicondutor, sobre alfa, que é praticamente 1, vezes E VBE, elevado a VBE sobre VT. O que é VBE aqui? VB1 menos VE sobre VT, lembrando, VT é 26 mV. E a mesma coisa a gente pode escrever para o IE2. IE2, que é onde circula aqui, que é a corrente que circula nesse segundo transistor, IS sobre alfa, e VB2 menos VE sobre VT. Essas são as correntes. Agora, a gente pode escrever o seguinte: IE1 sobre IE2 mais IE1, por quê? Porque aqui embaixo as duas se somam, né? Aqui nós temos a fonte de corrente operando. E devido à lei dos nós, eu tenho que ter a soma aqui. Isso vai ser o seguinte, juntando tudo, vai ser 1 mais E VB1 menos VB2 sobre VT. E da mesma forma, IE2 sobre a soma, por sua vez, vai ser 1 mais E VB2 menos VB1 sobre VT. Se você colocar isso num gráfico, vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó. A partir do momento que você passa dessa região do meio aqui, que é a chamada região linear, você satura um lado e você corta o outro. Por outro lado, se a tensão for pequenininha, esse transistor aqui está saturado e esse está cortado. Onde que ele amplifica? Ele amplifica aqui no meio. O drama é o seguinte, essa região linear você pode escrever como ela é aproximadamente VT sobre 2, ou seja, 13 mV. Em outras palavras, a diferença de sinal que você consegue usar o amplificador diferencial funcionando sem distorção, sem corte, sem saturação, é em torno de 13 mV, ou seja, um valor bem baixinho. Por isso que nós temos esse negócio que nós falamos da analogia com a gangorra. Qualquer sinalzinho que você passa de 15, 20, 30 mV, você está com um saturado e o outro está no corte. E antes de chegar aí, você tem as distorções que acabam poluindo o seu sinal com produtos de ordem superior.